Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha do plenário, quem nos acompanha pela TVL, muito boa tarde. Eu gosto de ver o seu entusiasmo, presidente Marcos da Rosa, ao vir aqui, depois desses dias que a Vossa Excelência teve a oportunidade, a honra e o prazer de assumir a chefia do Poder Executivo Municipal. Reforço aqui meus votos de parabéns à Vossa Excelência. De fato, essa é uma grande honra para poucos homens. Quero começar este pronunciamento, senhor presidente, dizendo que estive hoje na audiência de prestação de contas da Secretaria da Saúde. A secretária Maria Regina veio aqui fazer uma prestação de contas do segundo quadrimestre das aplicações dos recursos da saúde, e os números são impressionantes, vereador Mantal. Toda vez que nós nos deparamos com os números de saúde e de educação, os números, de fato, são impressionantes. Somente em procedimentos, nos EFS e nos ambulatórios gerais, nos últimos 4 meses, foram 870 mil procedimentos entre consultas e exames nos ambulatórios gerais e nos ESFs. Sem falar dos atendimentos setoriais, das vacinações, das campanhas. Os números são impressionantes. Foram aplicados neste quadrimestre 309 milhões de reais, o que corresponde a 28,72% do orçamento do município. Então, daquele dever constitucional que prega 15%, o nosso município multiplica por 2, dizendo que a saúde é, de fato, uma prioridade no município de Blumenau. Falou-se também da dívida do Estado de Santa Catarina, das dificuldades burocráticas que todos os municípios do Brasil apresentam, mas os dados do segundo quadrimestre da saúde são, de fato, estarrecedores e impressionantes. Conceda a parte a Vossa Excelência. Com autorização do orador, vereador Lenilson. Vereador Silvio, hoje a gente acompanhou aqui a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde, e eu acho que o que mais nos assusta, eu acho que tem que unir todos nós vereadores, é a dívida do governo do Estado para com o município de Blumenau. Já chega em torno de 6 milhões ao município e 9 milhões aos hospitais. É claro que isso tem prejudicado a viabilidade das políticas públicas em relação à saúde. Quero parabenizar a prestação de contas feita pela secretária Maria Regina e fazer um apelo ao governo do Estado para que quite essa dívida com Blumenau na área da saúde e principalmente na área dos hospitais, também na política de saúde dos hospitais. Estavam presentes o vereador Lanzarin, vereador Bruno, vereador Lenilson e eu, acompanhando a prestação de contas do segundo quadrimestre das aplicações dos recursos da saúde em Blumenau. Quanto à regularização da área azul, é um tema que, de fato, deve ser debatido aqui nesta casa, vereador Caminha. Lembro-me quando a Vossa Excelência era diretor do PROCON e já houve esse debate municipal. Veja bem, uma pessoa que estaciona, que não usa o bilhete da área azul, cabe ao Poder Executivo Municipal aplicar uma penalidade. A penalidade é uma multa de R$ 195, mais 5 pontos na carteira por ser considerada uma multa grave. Em Blumenau houve a discussão seguinte: vamos dar a oportunidade dessa pessoa se regularizar, isso custa aproximadamente R$1, acho que com mais R$14 ele recebe mais 9 bilhetes para estacionar. E eu compreendo a Vossa Excelência a preocupação de haver ou de parecer que é uma venda casada. Lembro-me que, à época da discussão, o PROCON e outras entidades se pronunciaram dizendo que não. É um benefício que está sendo concedido ao cidadão de não pagar a multa, de se regularizar dentro de um prazo de 10 a 15 dias, se eu não me engano, e de não ter a pontuação na carteira. Então, assim, se nós aqui, vereadores, revertermos essa política praticada pelo município de Blumenau, quem vai ser penalizado é o cidadão. Quem vai ser penalizado é o motorista, e não o contrário.
Concedo a parte a Vossa Excelência. Autorização do orador, vereador Caminha. Eu queria parabenizar Vossa Excelência e aí respeito todo o entendimento no que diz respeito ao próprio vereador Ricardo Alba, que é professor também, e reafirmo, não só na época que eu trabalhava com o prefeito Napoleão, trabalhei também com o prefeito João Paulo, fui coordenador do PROCON durante essas duas gestões, nós tínhamos esse entendimento de que, de verdade, ali existia um benefício para o consumidor e, por se tratar de um benefício do consumidor, não havia a venda crasada. E aí, nesse fato, como bem disse Vossa Excelência, o consumidor deixa de arcar com R$ 195 de multa, mais 5 pontos na carteira. A época, se não me engano, era gravíssima e agora ela é grave, e fazer com que ele até, inclusive, possa vir a perder a carteira de motorista. Como bem disse também o vereador Almir Vieira, né, que falou aqui quando pediu a parte, eu não pude fazer a parte naquele momento, mas parabenizo Vossa Excelência e reafirmo, na qualidade de coordenador no PROCON, quando lá estava, nós não entendemos, nós inclusive fizemos um parecer a respeito disso, de que não havia a venda casada desse tema. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Ito, e depois, se Vossa Excelência me permitir, também para fazer mais uma parte. Vereador Silvio, essa a importância de trazer esse tema para essa Casa Legislativa para a gente poder discutir, ver os prós e os contras. Por isso que quando caiu esse projeto na nossa Comissão de Finanças, vereador Almir Vieira, eu solicitei vistas a esse projeto e solicitei impacto financeiro, ao qual o vereador Álvaro recebeu agora esse relatório, e em cima disso a gente vamos estudar e debater esse projeto, que já passou na CCJ, então teoricamente ele vai vir a plenário. Mas essas informações são importantes porque temos que debater sim, com os vereadores, poder público e também com a população. Se a população vai ser penalizada e vai pagar uma multa nesse valor que o senhor acabou de citar, que a gente sabe bem disso, é inviável, com certeza, mexer nesse processo. Conforme eu pedi para Vossa Excelência a parte, eu também só quero reforçar o que Vossa Excelência falou da forma que eu falei. Obviamente que o senhor falou com muito mais embasamento. Então, para deixar bem claro que no momento em que o vereador Alba falou que isso vai de contra a legislação, talvez o que nós estamos fazendo. Dar essa bonificação para o motorista. Se for aplicar, vão aplicar multa, então. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, eu acho que não podemos, se o governo entende, o executivo entende, que pode dar essa bonificação para o cidadão, não só o blumenauense, bem como também o turista, eu acho que nós temos que manter. Acho que nós temos que manter, sim, que para isso poder ser um diferencial na nossa cidade. Parabéns pelo seu discurso. Vossa Excelência me concede mais 5 minutos, por gentileza? Mais 5 minutos. Muito obrigado. Eu entendo, vereador Almir Vieira, que se trata de um benefício ao cidadão. Veja bem, de forma pedagógica, ele recebeu a tarjeta da área azul, estacionou de forma indevida, poderia levar multa, poderia ser penalizado gravemente, mas não. Ele tem o benefício de regularizar de forma pedagógica e fazer com que o sistema ande. É arrecadatório? É outra discussão. Mas que a forma como é feita é em benefício do cidadão, isso nós temos que considerar e entender. Mudando o assunto, na última sessão, vereador Almir, eu trouxe aqui um dado interessante e preocupante para todos nós e que devemos refletir de forma muito extensa sobre o transporte público. Eu trouxe dados aqui, eu peço que o Ari me ajude, a trazer aqui manchetes de jornais de outras cidades. Número de passageiros de ônibus no Distrito Federal cai 15%. Dado representa 150 mil passageiros a menos por dia. Tem também de Curitiba, que era considerado até então exemplo. Por dia, transporte público de Curitiba perde 73 mil passageiros. E eu procurei alguns jornais, e um jornal de Curitiba traz hipóteses, 5 hipóteses de razões que podem vir a afastar o curitibano do transporte público. E ele cita aqui na reportagem, passagem mais cara. Em Curitiba, a passagem custa R$ 4,25, em alguns trechos, R$ 5,30.
R$ 5,30. Ônibus velhos. 426 ônibus em Curitiba circulam há mais de 17 anos. Curitiba é um exemplo de mobilidade. Era. Sempre lotado. Violência. Em 12 anos de profissão, um cobrador diz que já foi assaltado 76 vezes. E houve o assassinato de um motorista numa linha de Curitiba. Por final, a popularização de aplicativos. Então, eu quero trazer aqui para essa discussão que não é um fato isolado de Blumenau a queda no número de passageiros. É um fenômeno que acontece no Brasil inteiro. E a gente tem que discutir isso com muita seriedade, porque, de acordo com o contrato de Blumenau, e como é o contrato de qualquer prestação de serviço de transporte público em outro município, a empresa não vai sofrer prejuízo, não vai ter prejuízo. Se houver algum problema, queda de passageiros ou algo do gênero, quem paga é a população. Isso aqui em Blumenau, isso em Curitiba, isso no Distrito Federal. Então nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade nesta Câmara de Vereadores e acho que deve ser bastante aprofundado este debate. Eu quero, mudando de assunto aqui, já que todos falam que eu sou historiador, embora eu não seja, lembrar que hoje, exatamente no dia de hoje, dia 9 de novembro, há 28 anos, presenciávamos a queda do Muro de Berlim. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 setores, um controlado pela França, outro pela Grã-Bretanha, outro pelos Estados Unidos e outro pela extinta União Soviética. E o último foi o da União Soviética, que manteve de forma cruel, mostrando como é de fato o comunismo. Como era, e curiosamente, vereador, eles chamavam de DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática da Alemanha, que impedia alemães daquela região de Berlim atravessar o muro para visitar parentes do outro lado. Quando construíram o muro, não respeitaram casas, prédios, cidades, nada. Os russos simplesmente construíram um muro de fora a fora, segregando uma parte inteira da Alemanha. E nós presenciamos, então, há 28 anos, de forma muito simbólica, o fim do comunismo, a deterioração da União Soviética e uma nova fase de liberdade democrática na Europa. E hoje faz 28 anos. Ainda falando em fenômenos e mudando de assunto, eu quero falar sobre a Escola Tiradentes. De fato, aconteceu uma fatalidade em 2008, onde a escola perdeu a sua sede. Nós tivemos uma reunião, professor Gilson, vereador Matias, vice-prefeito, diretora da escola, representante do APP, representante de alunos, e onde foi, de fato, levada a discussão, a comunidade não foi desconsiderada nessa tratativa. Houve uma comunicação do Estado que aquela escola seria desalojada para abrigar a escola militar, e eu vou perguntar depois ao Adalberto Dai, senhor presidente, eu acredito que aquele imóvel não pertence ao Estado. Aquele imóvel foi sede da Deutsche Schule, primeira escola de Blumenau, que no governo do Getúlio Vargas tomou da comunidade luterana e até hoje não indenizou e não devolveu. Eu acredito que aquele prédio seja da comunidade luterana de Blumenau, mas isso é outra discussão. O fato é que houve a conversa com a diretora, houve a conversa com representantes da PP, houve a conversa com representantes de aluno e não foi feita de uma hora para outra. O município, sim, foi pego de surpresa, mas o diálogo existe. E a nossa preocupação é que os alunos ou professores tivessem alguma penalidade. Não terão. Eles irão para uma escola melhor, completamente reformada, e haverá um esforço da Secretaria de Educação para que os professores e os alunos continuem juntos na outra escola. E distância não é nada. Eu morava em Gaspar quando era criança e vinha estudar aqui no Pedro II, quando tinha 4.000 alunos e hoje tem 1.000. Então tem menos de 1.000. É um fenômeno que está acontecendo. Então, é um fenômeno acontecendo e lá não vai ser mais longe, vai ser mais perto para os alunos. Então, não terão nenhum prejuízo. Para terminar, quero convidá-los a todos para a abertura da 5ª temporada de exposições no Museu de Arte de Blumenau e também aqui um convite do Clube de Cacetiro da Velha Central para a 6ª galetada no sábado, dia 11, a partir das 11h30. Muito obrigado, senhor presidente.